Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa aula número 28. Acertei dessa vez. Nós já estamos na lição número 13, na segunda aula dessa lição, na verdade. Portanto, encerrando a matéria Fundamentos da Fé em 13 lições, mas obviamente levamos mais tempo para explorar bastante esse conteúdo. Antes de mais nada, vamos orar e pedir ao Senhor a sua bênção sobre o nosso tempo aqui nessa noite. Oremos. Deus querido, nós te louvamos, te engrandecemos pela oportunidade mais uma vez que temos de estudar a tua palavra. Clamamos, ó Deus, por a iluminação do teu Espírito Santo para podermos compreendê-la e possamos, ó Deus, realmente tomar para nós um assunto tão importante, um assunto tão relevante para nossas vidas, a respeito da tua vontade e do teu querer. Obrigado, Deus, por todo este material, tudo aquilo que nós podemos cobrir, algumas questões que já eram conhecidas e ensinadas na nossa igreja, mas ainda assim importantes serem reforçadas, porque são dessas verdades que extraímos a firmeza e o poder da fé cristã. Obrigado, Deus, pela oportunidade, novamente oramos, de estarmos aqui estudando esse material, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, como vocês bem sabem, o tema da lição número 13 fala sobre a vontade de Deus, né? O título literalmente é Vontade de Deus e Direcionamento. E é claro, como tratamos já anteriormente, que esse é um tema que sempre desperta em nós o desejo de ter algum mapa da mina, algum tipo de cartilha que vai dizer, você faz essa receita de 1 a 10, e aí você vai alcançar ou conseguir encontrar a vontade de Deus. E já explicamos na aula passada que não é o caso. Não é algo tão que pode se tratar de maneira tão matemática, vamos chamar assim, que vai funcionar dessa maneira. Não que a vontade de Deus, irmãos, não possa ser conhecida de maneira alguma. O texto que nós vamos ler, inclusive, agora, de Efésios 5,17, trata exatamente da possibilidade, sim, de lermos, de estudarmos a palavra de Deus. Então, não tem como ela não ser compreendida. Você pulou um slide ou eu estou fora da ordem aqui? Agora sim. Muito bem. Então, vamos, portanto, ler esse texto juntos? Efésios 5,17. Diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Então, irmãos, se de um lado, como acabei de mencionar, a vontade de Deus não tem esse mapinha para você conhecê-la, por outro lado, ela não é algo que por causa disso eu devo dizer, não tem como saber o que Deus quer. Eu entendo, irmãos, que na economia de Deus, ou seja, na forma de Deus resolver lidar e tratar as coisas, ele decide dessa maneira, entre muitas razões, porque na busca pela vontade de Deus, pelos meios que nós temos visto na palavra, a nossa vida é tratada. Por exemplo, a nossa ansiedade. A gente quer o resultado, a resposta para, como dizem lá na minha terra, antidonte. Né? A gente não quer esperar. E aí Deus fala assim, olha, para conhecer a minha vontade, você vai passar por um processo. Você vai passar por uma caminhada. Você vai passar por uma tentativa e erro de discernir o que é e o que não é a vontade de Deus. E nessa espera, nessa caminhada, a gente vai sendo tratado, ok? Então, agora, só para relembrar, tem esse texto inicial aí na página seguinte. Deus é soberano e tem um propósito para toda a sua criação. Ele tem um plano ou vontade para cada um de nós, embora nós achemos sua vontade muito mais difícil de ser obedecida do que realmente é. Nesta lição, exploraremos o tema da vontade de Deus e de como podemos ser guiados por ela. Então, acompanhando aí, meus irmãos, no seu livro, né, sua revista, sua apostila, na página 128, nós começamos no número 1, a vontade de Deus, a letra A, o significado da vontade de Deus, e aí nós fizemos a separação, número 1 e número 2, entre a vontade soberana de Deus e a vontade preceptiva de Deus, ou eu troquei pela vontade circunstancial de Deus, ok? E aí na letra B,
ele está explicando a natureza da vontade de Deus, ou seja, está separando a vontade soberana da vontade preceptiva. Eu queria revisar isso, aí não tem a projeção. Vimos semana retrasada, na semana passada não tivemos EBD por questão da nossa Assembleia. Então, nessa apostila, irmãos, nós temos a seguinte descrição, que é a vontade soberana de Deus, coluna da esquerda, e a vontade preceptiva, coluna da direita, né? Para você estar ao contrário aqui. Então, a soberana, ela é secreta, conhecida somente de Deus, exceto quando revelada na história. Em contraste, a preceptiva é revelada na Bíblia. Então, por exemplo, irmãos, nós sabemos tudo aquilo que vai acontecer na eternidade? Não, a gente não sabe quase nada. Deus decidiu, não achou relevante revelar para nós detalhes, falou coisas como, vontade preceptiva, que Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, não é verdade? Que não vamos ter mais doença, não vai haver mais morte. Então, algumas coisas Ele revelou, para nós vivemos por essas coisas reveladas, mas outras não, ok? Ele não tem mostrado para nós cada detalhe do nosso futuro, mas Ele tem determinado pela sua vontade preceptiva escolhas, passos para o nosso futuro, por causa de princípios, que em obedecê-los nós somos abençoados, certo? Número 2, não pode ser resistida ou frustrada. 2, pode ser resistida ou frustrada. Então, a gente pode fazer aqui uma diferença bem clara entre a salvação e muitas das outras escolhas que nós fazemos na vida. Nós cremos que a salvação é a obra da graça irresistível de Deus. Ele elege, Ele escolhe, Ele leva o Evangelho até essa pessoa, através, é claro, de nós, e essa pessoa é salva. Ok. Agora, você já obedeceu tudo que você entendeu que era a vontade de Deus na sua vida? Se você obedeceu, joga sobre mim o seu manto, porque eu não. Muitas vezes Deus falou direita, eu fui esquerda, Ele falou esquerda, eu fui para frente, para trás, dei cambalhota, fiz outra coisa. Porque estava dentro da vontade preceptiva de Deus. Eu entendi o que deveria fazer, mas insistia em fazer diferente. Ok? Terceira linha aí. Engloba tanto o bem como o mal. E, em contraste, envolve somente o que é bom e santo. Ou seja, na vontade soberana de Deus estão inclusive catástrofes, que é algo ruim. Agora, na vontade preceptiva, aquilo que Ele nos ordena fazer, Ele nunca nos ordena fazer o mal. Vamos compreender a diferença? Então, o luto, a morte, ele é algo bom? Em si, não. Ele é uma ofensa ao Senhor, ele causa tristeza, ele causa, às vezes, momentos difíceis de atravessar na nossa vida, mas é ordenado por Deus. Deus determina que a vida chegue ao começo comece e chegue ao fim. Agora, Deus nunca vai nos ordenar, por exemplo, irmãos, a uma ação que inclua pecado na nossa vida. Então, a natureza de como as duas vontades de Deus trabalham já demonstra muito daquilo que Ele tem, que é o próprio caráter do nosso Deus. Tiago vai falar que quando somos tentados, a gente não pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém para o mal. E aí ele vai explicar o processo da tentação que a gente já usou, inclusive, na pregação, na exposição de Gênesis. Número 4, compreensiva, controla todos os aspectos da vida, do tempo e da história. Nós explicamos que a palavra compreensiva é porque ela alcança, ela engloba, ela compreende todas as coisas. Não é compreensiva de eu posso compreender, não é compreensível, é compreensiva. São palavras diferentes. Então, a ideia de compreensiva, que eu acho que isso aqui, na verdade, foi um erro não, uma má escolha de tradução, certo? A ideia aqui de alguma coisa comprehensive, que é de onde veio, é que alcança e engloba todas as coisas. Olha o contraste com a preceptiva. Específica, provê princípios para a vida. Ou seja, Deus não vai encarregar, responsabilizar você sobre coisas que estão, primeiro, fora do seu poder, do seu alcance. Ele não lhe encarrega sobre a vida de outros, mas sobre a sua, sobre coisas específicas da sua vida. Ele também não lhe encarrega para cuidar do alcance todo da sua vida, porque você não tem controle sobre o futuro. Mas você tem controle sobre situações no seu dia a dia. É interessante, irmãos, que é muito parecido com
aquela ideia do você não pode impedir que o passarinho faça um totozinho na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então Deus soberanamente decidiu, irmãos, que o passarinho vai passar e vai fazer vai soltar uma bomba, né? Uma carga na sua cabeça. Mas aí ele pousa, já inclusive com uns gravetinhos no bico. E o princípio é, não deixe. Então é sua responsabilidade não sair andando por aí com um passarinho fazendo ninho na sua cabeça, literalmente. É princípio bíblico, é responsabilidade dada a mim e a você. E aí eu que tenho que dizer assim, não, isso aqui não agrada a Deus. A vontade preceptiva de Deus para mim é que eu não permita que isso aconteça. E último, número 5, ao crente não é ordenado conhecer o que Deus não revelou. Em contraste, os crentes são exortados a conhecer, entender e obedecer tudo que Deus tem revelado. Então, é óbvio, meus irmãos, que Deus nunca vai nos cobrar sobre algo que Ele mesmo determinou que não nos revelaria. Contudo, absolutamente todas as coisas que Ele de fato nos revelou na Sua palavra, nos revelou para que nós possamos conhecer e obedecer. Muito bem. Agora sim, agora a gente pode dar uma caminhada aqui, na esperança de terminarmos esse material hoje. E é um testezinho, já viu aí na página 130? Teste sua compreensão. E escreva a parte que traduz a ideia da vontade de Deus. Eu não tenho o microfone da leitura e nem a pessoa da leitura. Está ali? Quem quer, irmãos, o galardãozinho hoje de fazer a nossa leitura aqui para nos ajudar? Um voluntário só, não precisa vir os irmãos todos, não. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui no nosso primeiro texto. Que é Filipenses 2,13. Toma que a bênção é tua. Filipenses 2,13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então a pergunta aqui, meus irmãos, nessa expressão de acordo com a boa vontade dele, é a vontade soberana ou a vontade preceptiva de Deus? O que os irmãos colocaram aí? Oi? Soberana ou preceptiva? Soberana. Essa é a vontade de Deus que está executando todas as coisas e conduzindo a história segundo o seu querer. Certo? Vontade soberana de Deus. Número 2. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Eu destaquei no slide a parte que mais importa. Soberana ou preceptiva, irmãos? Claramente, preceptiva. Por que eu sei disso? Porque tem um monte de gente que não se santifica. É importante lembrar, claro, que aqui não está tratando no texto, irmãos, da santificação linear e total de todo o corpo de Cristo, ok? Nós já estudamos isso diversas vezes. No momento que você se converte, no nanosegundo que você se converte, você já é santificado em Cristo, beleza? É por isso que Paulo pode escrever para uma igreja complicada como Corinto, aos santos que estão em Corinto. É extremamente lamentável que a igreja romana tenha tomado essa expressão e determinado sobre a vida de alguns indivíduos da história que, segundo eles, mereciam ser chamados de santos. Então, criou-se a cultura, quando alguém, fez alguma coisa de errado, mas outro fez mais errado ainda, eu não sou nenhum santo, mas fulano... E eu já vi crente falando isso. E eu já corrigi crente falando isso, porque sim, eu estou diante dos santos do Senhor. Eu sou pai de santo, o verdadeiro. Pai de santo, esposo de santa. Santa Leila. Irmãos, é o que a palavra de Deus fala, mas, novamente, o cristão de hoje parece que... Qual é a ideia que eles pensam, irmãos, quando a gente fala de santo? Perfeito.
perfeita a resposta. Tem que ser perfeito. Irmãos, nem os chamados santos que a igreja romana fala eram perfeitos. Eles eram pecadores miseráveis, tinham graves erros. Então, é incrível alguém poder criar uma ideia que não bate nem com a realidade. Mas voltando para cá, meus irmãos, por outro lado, a santidade, que não significa isso, significa simplesmente a palavra kadosh no Antigo Testamento e hagios no Novo, separado. São palavras que significam não vai ser mais usado para aquele uso, para aquele objetivo, vai ser usado para este, no caso, para Deus. Essa é a distinção que acontece no momento da sua conversão. Ok, mas a Bíblia também fala que durante toda a minha caminhada cristã, eu vou estar no processo da santificação. E é sobre isso que esse texto fala, portanto, vontade preceptiva. Número 3, irmãos. 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que a comunhão pode ter a ver com a luz? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Muito bem. Principalmente a parte da ordem clara e não se ponham em julgo desigual com descrentes. Soberano ou preceptiva, irmãos? Vontade preceptiva de Deus. Como é que a gente faz um teste simples? Nós conhecemos crentes que vivem se colocando em julgo desigual. Precisa de muita interpretação esse texto, irmãos? Eu realmente não consigo entender como que uma cristandade, que quase toda denominação gosta de falar que nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Mas você está casando com uma descrente. Não, mas é que aí começa o rebolado, né? Aí começa as argumentações e as racionalizações. O texto é claro. E não precisa só desse, irmãos. O Antigo Testamento todinho. A semente santa é advertida para se manter longe daqueles que não seguiam e serviam ao Deus de Israel. A não ser que eles passassem a servir, né? Claro. Você tem aí o exemplo de Raabe, que era de Jericó, não era de Israel, mas passa a ser membro do povo de Israel, e inclusive está na genealogia de Jesus. Não sei se você já reparou. Raabe, a prostituta. Você tem Ruth, moabita. Ponto aqui, meus irmãos, é que nunca foi, e alguém já reclamou isso, pastor, essa posição de Deus no Antigo Testamento é um pouco racista? Não. Ela faz acepção de pessoas. Não, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Onde é que está o texto? A pessoa nem sabe, digo de passagem. Mas quando sabe, menciona que está lá em Atos capítulo 10. Você lembra, irmãos? Quando é que existe, em que circunstância que existe esse texto que Deus não faz acepção de pessoas? Onde é que nós estamos aqui em Atos 10? Na casa de quem? Cornélio, exatamente. Cornélio era romano. E Pedrão, ainda debaixo da efígie judaica, aí sim, eu não diria, irmãos, não é racista, é nacionalista. São coisas distintas. Porque se você se tornasse, mesmo sendo gentio, se tornasse judeu, acabava o problema. Então não era questão de raça, nunca foi. Era questão de fé. O que você cria e o que você não cria. Se você estava debaixo da aliança ou não. É essa a distinção que eu quero fazer, porque no Antigo Testamento é a mesma coisa. Então o que Pedro está se referindo quando diz que Deus não faz acepção de pessoas? Deus salva a gente que é branco, preto, azul, cor-de-rosa, pouco importa. Verde, alto, magro, pobre, rico. Deus não faz acepção de pessoas. E acho que o Brasil é o melhor lugar para a gente ver isso. Quem já viajou para outro lugar no mundo, certo? Quem é daquele país e é imigrante, você vê claramente. Eu me lembro assistindo a Holanda jogar, e tinha dois ou três jogadores da Holanda que eram negros. E achei aquilo curioso, porque o holandês não é negro. Simples.
Como diz na minha terra, branco azedo, né? Branco transparente. Mas eu entendi por quê. Porque eram descendentes de pessoas que vinham das colônias que os holandeses tiveram e se mudaram para a Holanda e ponto final. Da mesma maneira, quando você vai num país da África e você vê alguém que é de lá e é branco, você diz, qual é a história desse cara? Não é interessante? Como é que ele chegou até aqui? Agora, todo mundo ali naquele time era holandês. E todo mundo no lugar que eu fui era moçambicano, mesmo não sendo como as pessoas do local. A distinção é fácil ver nesse lugar. Agora, no Brasil, quem você pode mencionar no Brasil, quais são os poucos que você pode mencionar no Brasil que não tem absolutamente nenhuma miscigenação? Não é verdade? Tem, claro que tem, mas são muito poucos. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que o que Pedro fala em Atos 10 se prova no Brasil. Deus, de fato, não faz acepção de pessoas em relação à sua raça, à sua condição social. Agora, irmãos, Deus faz acepção de pessoas. Hoje, diferente lá do Antigo Testamento, em Cristo, fora de Cristo. Importantíssimo me lembrar disso. Daí que vem, meus irmãos, não se ponham em julgo desigual com descrente. E eu acredito que isso vai até mais além apenas do casamento. Mateus 7, 21, número 4. Deixa eu passar a colinha aí. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ótimo, vamos lá. A princípio, quando tem ali, entrará no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, certo? Qual a ideia que nós temos? Para você, essa vontade preceptiva ou soberana? Oi? Soberana. Quem acha que é preceptiva? Mas não está ali, fazer a vontade de Deus? O problema, meus irmãos, é que se você for colocar ali como vontade preceptiva, está todo mundo lascado. Levante a mão aqui quem sempre fez a vontade de Deus em tudo. Pelo menos você tem autocrítica. Que eu também não vou levantar minha mão, não. O que Jesus está tratando nesse texto, meus irmãos, não é, de novo, da vontade preceptiva de cada detalhe e cada ponto que você da sua vida está fazendo a vontade de Deus. Mas, de novo, aqueles que estão seguindo, olha o contexto, Mateus 7, seguindo o Messias e fazendo a vontade de Deus, e aqueles que não estão. Ou seja, aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Portanto, pode clicar a vontade soberana de Deus. Ele está determinando o quesito para entrar ou não entrar no reino de Deus. Não vai adiantar carteirada. Eu sou filho de crente. Sou pastor. Eu congreguei na videira. Deus vai dizer, e daí? Não, eu fui presbítero na videira. Não, eu trabalhava lá. Eu trabalhava no som. Ajudava a filmar. Eu tocava, eu pregava, eu sapateava. Eu fazia... Não importa. Se não é o quesito. Irmãos, a questão da salvação pela graça é uma coisa tão forte na Bíblia que Jesus usa cidades ímpias para dizer para os judeus, para colocá-los em ciúme, vamos chamar assim, dizendo, os ímpios vão entrar no reino antes de vocês. Esses que vocês desprezam, que não são judeus, vão entrar no reino antes de vocês. Porque eles se pegavam o quê? Na sua herança nacional, na sua herança de etnia, na sua herança de história. Viviam de história e não viviam da glória de Deus, da qual haviam se desviado. Número 5, irmãos. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ok, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vontade soberana ou preceptiva de Deus? Oi?
soberana, porque está dependendo apenas da vontade de Deus de completar aquilo que Ele desejou, determinou para nós. A vontade de Deus, perfeita, o plano que Ele começou na nossa vida, vai completar completamente. Agora, completar completamente ótimo, mas vai completar. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que nesse trajeto para completar o plano de Deus, é que estão as nossas escolhas que vão deixar bênçãos ou marcas difíceis na nossa vida. Ok? Número 6. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. De novo, Deus está dizendo, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não é aquilo que vocês têm planejado, é aquilo que vocês têm feito. E diante disso, meus irmãos, vontade soberana de Deus de novo. Ele tem determinado para nós aquilo que vai acontecer conosco, como nossa vida vai ser conduzida, como nossa vida vai ser vivida, e os planos são de bênção, os planos são bons, é isso que Ele tem determinado para nós. O problema é que dentro desses planos que Deus havia determinado, as pessoas iam experimentar ou não por causa da sua obediência. E uma vez que Ele está falando, irmãos, com Israel, é mais uma comprovação de que aquilo que Deus determinou para Israel, apesar do hiato, apesar do parêntese chamado a era da igreja, esses propósitos irão se cumprir em última análise no final, porque Deus não pode mentir. Ele não pode virar agora, com todo respeito a quem pensa assim, e dizer assim, não, então, vocês não obedeceram, resolvi cumprir os propósitos que eu tinha na igreja. Ou então, vocês não entenderam bem, era a igreja desde o começo. Porque claramente tais promessas e tais planos que Deus está tratando aqui através de Jeremias, não tem nada a ver com o que Ele tem feito com a igreja. Tem a ver com Israel como povo. E assim vai se cumprir. Ok? Então você pode continuar esse teste aí com praticamente todo o texto, onde você perceber Deus determinando, ordenando alguma coisa, e aí você vai poder fazer a diferença entre ser a vontade soberana ou preceptiva de Deus. Ok? Ainda no ponto 1, a vontade de Deus, letra C. Resposta à vontade de Deus. Como devemos responder à vontade soberana de Deus? Como nós devemos interagir com aquilo que Deus já determinou fazer? Vamos lá, letra A, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, a pior coisa que você pode fazer é lutar com a vontade soberana de Deus. Então a sua resposta deve ser com confiança, reconhecendo a Deus em cada área da minha vida. Então perceba, irmãos, o que Provérbios está falando é que eu devo dar uma olhada panorâmica, né, aérea, em toda a minha vida e detectar se por acaso eu não estou departamentalizando a minha vida espiritual. Pastor, como é que funciona isso? Eu coloco determinadas áreas debaixo da direção de Deus, mas outras não. Eu busco fazer tudo certinho nessas áreas, mas profissionalmente, não. Aqui eu faço do meu jeito. Aqui eu trato as pessoas no meu ambiente de trabalho sem ética. Eu não trato como deveria tratar. Então essas coisas, meus irmãos, acontecem na nossa vida. Essa é a razão porque muitas vezes nós temos focos de pecado não tratado na nossa vida, porque eu estou departamentalizando. Mas quando eu reconheço Deus em cada área, eu começo no devocional, na leitura bíblica, diante de uma mensagem pregada, a aplicar aquilo que eu estou ouvindo a essa área. Lembra que eu falei, irmãos, do quarto da tranqueira em outra aula? A nossa tendência é passar a nossa vida inteira na sala de troféus. Porque você tem vitórias. Tem uns que tem mais vitórias que os outros, mas você tem vitórias na sua vida. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, né? Não pode estar tudo ruim. De repente você é uma pessoa que, nossa, só tem um amor por ler a palavra, né? E você já terminou sua leitura bíblica lá em maio.
Todo mundo está aí lutando ainda, né, para não morrer na praia. A propósito, só falta Apocalipse para mim. E você, né? Não, pastor, eu leio a Bíblia por horas. Aí você fica contente com aquilo, né? Porque é bom gostar de ler a Bíblia. E aí lá vai ilustrar o troféu, né, do bom leitor bíblico. E usa aquele negócio que dá brilho em metais, entendeu? Ou você é um evangelista fácil. É como carro velho onde para prega. Pegou? Né? É a fila do açougue. Pegou senha. Você até torce. Ai, faltam 40 para me atender. Vai dar tempo de conversar aqui com o próximo. Que bom. Mas está lá você ilustrando. Contudo, você é uma pessoa que não perdoa. Pisou no teu dedo mindinho, você já vai atrás do camarada para dar um sarrafo no tornozelo dele, derrubar. Metaforicamente falando, é claro, né? Sem violência. E aí? Quando é que esse quarto da tranqueira vai ser tratado? O mais engraçado, irmãos, é que nós somos tolerantes com o nosso quarto da tranqueira, mas somos intolerantes com o dos outros. O nosso pecado, pois é, né, pastor? Irmão, você compreende, né? Todos nós temos a nossa luta. Mas a luta, a dificuldade do outro, a gente graça para mim, lei para os outros. Então, irmãos, reconhecer a Deus em cada área da nossa vida é tratar cada área como Deus quer que Ele trate aquela área. E Ele já declarou soberanamente como isso tem que fazer. Letra B, 1 de Pedro 4,19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Ótimo. Então, situações, irmãos, de dificuldade e lutas vão acontecer na nossa vida, ponto. No caso da primeira carta de Pedro, perseguições, dificuldades diante de um cenário complicado para servir a Deus. Ok. O que Pedro, inclusive você tem a exposição de Pedro todinha no nosso canal, pregamos durante a ausência dos cultos, no sábado à noite, em lives, mas estão lá. O que Pedro está tratando, irmãos? Independente do que você estiver sofrendo, você deve sofrer por fazer o bem e não fazer o mal. Então, a pessoa lhe trata mal, a sua resposta deve ser positiva. E eu tive uma derrota nessa área, falando em sala da tranqueira, né? Quarto da tranqueira, exatamente assim. A pessoa tratou com grosseria, né? Dando espetáculo, fazendo um monte de coisa, e aquilo começou a me irritar de tal maneira que eu hoje, e conversei com a pessoa me retratando, não gostei, como eu me comportei. Por quê, meus irmãos? Porque, olha o que está escrito ali, clica aí por favor, Marcelo. Eu devo responder com confiança acompanhada de atos e atitudes do bem. Essa é a minha resposta, única. Porque, inclusive, meus irmãos, na carta de Pedro ele vai citar o exemplo do Senhor Jesus, que maltratado não respondia da mesma maneira, mas entregava-se àquele que julga. Lembra do texto? O ponto aqui, meus irmãos, é que se o meu Deus não dorme, eu gosto de cantar Deus cuida de mim, confiarei, blá, blá, blá. Nessas situações, Deus dormiu? Essas são exceções? Não. Deus também está agindo nessas situações. E quando age nessas situações, uma dos objetivos, irmãos, porque Ele permite aquela ação ruim de lá para cá, é revelar o meu coração. Como está o meu coração? Semana passada nós entramos em Gênesis capítulo 4. O episódio entre Abel e Caim. Qual é o grande problema de Caim, meus irmãos? O coração dele, desde o começo, estava longe de Deus. Ele manteve as aparências com aquela adoração ali mequetrefe, aquela adoração ali meia boca. E aí quando Deus se manifestou dizendo, não gostei, a única atitude aceitável de Caim era cair rosto em terra em arrependimento, porque ele sabia do princípio. Não é o tipo aquela coisa assim, Senhor, por que estás irado?
O que aconteceu, Senhor? O que eu fiz? Ele podia dar uma de sonso, mas dizer que era ignorante não era. Ele conhecia o princípio bíblico. Ele escolheu ignorar o princípio bíblico. E quando repreendido por Deus, irmãos, ele não responde com uma atitude ou um ato do bem. Quebrantamento, arrependimento, retratação. O Senhor está certo. Eu me arrependo. Eu vou fazer o correto. Mano, toma aqui um girimum, uma mandioca, toma aqui um açaí, tem gosto de terra, não gosto mesmo, toma aqui, me dá uma ovelha do seu rebanho. Porque eu vou fazer aquilo que o Senhor determinou desde o começo. Seria lindo se a história fosse assim, né, irmãos? Seria lindo se nós, quando somos cada vez repreendidos, tivéssemos essa atitude. Mas não somos nem com Deus e nem com as pessoas, muitas vezes. Letra C, Tiago 4, 13 a 15. Só um minutinho. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Como devemos responder à vontade soberana de Deus? Com confiança que se prova em deixar nossos planos sujeitos à vontade de Deus. Sabe, irmãos, um assunto que de vez em quando surge lá em casa, sobre a questão das escolhas que as pessoas fazem em relação a morar ou não morar em Boa Vista. Uma coisa que eu sempre falo lá em casa é a dicotomia que existe na cabeça das pessoas. Quando, por exemplo, você é chamado para vir para Roraima, como eu fui, ou para qualquer outro lugar, nós oramos e pedimos a Deus exatamente o tema dessa 13ª matéria, para entender a vontade de Deus. E Deus foi mostrando em diversas questões, situações, que deveríamos vir e ponto. Isso é história, isso é 1996. Mas aparentemente, irmãos, essa regra só serve para pastor. Na cabeça de muita gente. Porque na cabeça de muita gente, se você não gosta daqui por causa do calor, por causa da política, por causa da sei lá o quê, você não gosta. Ou você já é imigrante e está com saudade da casa de papai e mamãe. Está com 80 anos de idade, né? Mas está com saudade da casa de papai e mamãe. Aí você pode ir embora. É só vender as coisas, vender a casa, se tem, e ir para outro lugar. Afinal de contas, você não é pastor. Você não é missionário. Eu estou sendo sincero, irmãos, porque esse é o nível de banalidade que eu já vi em 24 anos aqui. Muita gente tratar isso. Lembra que eu já falei aqui sobre a síndrome das malas não desfeitas? É o pessoal que veio morar aqui, mas está 10 anos com tudo encaixotado ainda. Doido para ir embora. Veja bem, meus irmãos, eu não estou dizendo que mudar-se para um lugar é sentença de vida. Né? Eu mudei para Pindamonhangaba, agora vou ter que morar a vida inteira em Pindamonhangaba. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, meus irmãos, que até se você vai mudar de bairro, você precisa orar. Quando que a gente vai compreender uma coisa tão simples assim? Para mudar de emprego, você tem que orar. É o que Tiago estava dizendo. Não diga, em tal dia eu vou fazer isso, a viagem, fazer negócio e tal. Deixa de ser tolo, se o Senhor quiser. Pastor, mas a gente fala. Irmãos, isso é a cultura católica brasileira. O ateu fala, Deus te abençoe, vai com Deus. Quantas vezes quando morre gente nas redes sociais, né? O cara nunca pisou na igreja, nunca abriu uma Bíblia, não conhece o Evangelho. O que ele coloca lá? Meu amigão do peito, amigo da pescaria. Vai com Deus, brother. Vai com Deus como? O cara nem sabe como é que vai com Deus de fato para a eternidade. É cultura, irmãos. É meramente cultura. Ateu fala isso. Da boca para fora.
Agora, nós que conhecemos o Senhor, tomar nossas decisões circunstanciais da vida da boca para fora, porque eu não estou gostando de tal coisa, porque eu não sei o quê. Toda vez que alguém diz assim, pastor, vou mudar de igreja. Por quê? Deus lhe autorizou? Deus falou para você mudar de igreja? Vocês oraram por isso de verdade? Ou... Eu compreendo, irmãos, tem situações que são complicadas. Mas deixa eu lhe contar uma historinha. Quando eu era adolescente, uma mãe de uma amiga minha, adolescente também da igreja, ela era do Testemunho de Jeová. Se você, na seca, assim, perguntar para mim, o que você deve fazer se você é do Testemunho de Jeová? A resposta é simples, sair de lá. Não precisa nem pensar. Só que aí ela se converteu. E ela orou se ela deveria ir para a igreja da filha, né, a nossa. Acho que a outra filha era de outra igreja, ou procurar, enfim, ficou orando. E ela falou uma coisa surpreendente, eu não vou discutir. Ela orou e foi o entendimento dela. Deus falou para ela ficar. Em casa, ela estudava a Bíblia com a filha, ficar para ganhar outras pessoas lá dentro. Meio espiã, infiltrada lá. A 007 cristã. Irmãos, ponto aqui a exceção foi compreendida como a vontade de Deus para a vida dela, porque é a exceção. O normal é sair da seita, sair daquele lugar. E cada vez mais, durante os anos que eu acompanhei, a irmã falava assim, eu fico pensando como que eu acreditava naquelas coisas, quando a Bíblia é tão clara. E eu acredito que eventualmente o pessoal de lá a convidou a se ausentar do grupo. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, você tem, olha o texto, você tem colocado sua vida debaixo da vontade, da direção de Deus realmente? Deixa eu confidenciar uma coisa aos irmãos. Nós passamos, a maioria conhece a história, alguns estavam aqui, nós passamos uma crise muito complicada em 2007 nesta igreja. Na verdade, com 4 anos de vida, a igreja quase acabou. Resultado da época do foco errado, da falta de foco no ensino dessa doutrina, na pregação expositiva, a falta de foco dessas coisas. Era uma igreja que crescia rápido, mas fraca. E na implosão que aconteceu naquela época, ela quase acabou. A minha vontade, irmãos, completamente preceptiva, minha, porque eu não tenho vontade soberana, era ir cuidar da minha vida. Sério, irmãos, o meu orgulho me levava a pensar o seguinte, eu não preciso disso. Eu não tenho problema de autoimagem para precisar ficar me reafirmando em mudar essa situação para uma coisa que vai funcionar, para dizer eu consegui. Eu não tenho problema nenhum. Eu literalmente disse para os irmãos do lado, da época, escolham um lado da cidade, eu vou para outro e começo do zero de novo. Plantei 2, plantei a terceira igreja. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que esse era meu desejo. Eu queria me ver livre daquela situação. Eu não aguentava a traição, eu não aguentava a famosa mordida de ovelha, eu não aguentava a falta de respeito, a falta de gratidão. Tudo isso passava na minha cabeça. Porque adivinha só, quando eu suo o suor humano, eu sou pó, todas essas coisas, pastor não é super-homem. E aí eu fui orar a Deus com o roteiro pronto. Aquela velha oração, Senhor, faça-se a tua vontade, mas aqui já está tudo escrito. Assina na linha pontilhada embaixo, por favor. Aí Deus, meus irmãos, olhou para aquilo lá, e eu vou ser ilustrativo, fez bem isso aqui, ó. Ainda amassou, e eu não tenho essa última propriedade, pegou fogo. Sabe o que Deus falou para mim, meu irmão? Te vira, porque essa não é a minha vontade. Dá teu jeito de mudar aquilo que você quer. Porque você vai engolir sapo, fazer transfusão de sangue de barata. E aí Deus é tão misericordioso que deu o texto bíblico, daí é bonzinho. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que Deus não está interessado nos seus sentimentos, nem nos meus. Deus está interessado na vontade soberana dele, nos fatos. E ele vai mudar os seus sentimentos para se adequarem à vontade dele, quando você obedecer. Agora eu pergunto,
nós gostaríamos de ter um Deus que ficasse adulando a nossa vontade? Você já parou para pensar quantas asneiras nós já queremos fazer? Se nós tivéssemos um Deus bonachão como Eli, o sumo sacerdote, lembra dele? Bonachão, tratava os filhos na maciota, os filhos faziam o que queriam, deitavam-se com as mulheres que vinham trazer oferta. Era uma vergonha. A religião de Israel parecia uma religião pagã. E aí ele, meus filhinhos, não é bom o que vocês fazem. Eles tinham que ser apedrejados, segundo a lei. Mas ele era tolerante, ele era bonachão. Você gostaria, irmãos, que nosso Deus fosse assim? Para pensar. Nas decisões que você já tomou ou teria tomado na sua vida, se Deus tivesse dito, seja feita a sua vontade. Portanto, meus irmãos, como que eu respondo à vontade soberana de Deus? Baixando a minha cerviz e dizendo, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Não é? A gente tem exemplos na Bíblia de gente que fez isso. Jesus no Getsemane, claro. E tantos outros, meus irmãos. Vontade soberana de Deus é para ser terminantemente obedecida. Vamos lá. Deus instrui, nós obedecemos. Vamos ler juntos, irmãos? Salmo 25, 8 a 10, na versão que vai ser projetada ali, para a gente poder ficar bonito no coral. Vamos lá, irmãos? Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Dá para pregar uma hora nisso aí, mas preste atenção, irmãos. Conduz os humildes na justiça. Ele que baixa a sua cerviz e lhes ensina o caminho. Irmãos, Deus não quer que você fique brincando de jogo de imagem e ação com Ele. Você fique lá, o tempo está acabando e você diz, Senhor, é tal coisa. Aí, Deus não está brincando de imagem e ação com você, não. Ele revela ou não se é tempo. E o que ele revelou, ele está dizendo assim, procure saber, eu estou lhe ensinando. Até a demora de Deus que mencionamos aqui faz parte desse processo didático de Deus. Muito bem, irmãos. Agora, número 2 na nossa lição, página 131, que eu estou sem minha apostila agora, direcionamento. Vamos lá. Por causa do seu grande amor, Deus predestinou, chamou, justificou e também glorificou todos os crentes. Ele também nos dá direções. Letra A, significado do direcionamento. Trata-se do papel ativo de Deus em nossas vidas, realizando seus propósitos. Irmãos, a gente podia trocar aqui para a palavra imanência. O que é a imanência de Deus, irmãos? É o que está naquele cântico Nas Estrelas. Lembra do antigo? Nas estrelas vejo a sua mão. O que a gente canta lá no meio do cântico? Eu sei que Deus não está longe, lá no céu,
sem se importar comigo. Não é que a gente canta? Você está cantando sobre a imanência de Deus. De quem é esse livro agora? Acho que é de D.A. Carson, do Deus Presente. É Carson? Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar do Deus que está dentro da nossa vida. Qual é o mesmo nome, irmãos, que ele recebe do anjo? Exato! Emanuel, Deus conosco. Irmãos, a encarnação é o suprassumo da imanência. Uma coisa é Deus, em Gênesis capítulo 4, falar audivelmente, não sei se podia ser visto, ele assumiu algum tipo de forma, não sabemos, mas audivelmente ele falar com Caim, isso já é imanência. Mas em Belém, é o que diz o autor de Hebreus lá no começo, né? Que antes Deus nos falou através dos profetas, aos pais. Nesses últimos dias nos falou através do Filho, que é o herdeiro de todas as coisas. Texto maravilhoso. Colossenses capítulo 1 também. Enfim, então essa imanência, Deus presente na nossa vida. Finalmente, observe as seguintes palavras usadas na Bíblia para descrever a direção de Deus. Escreva como cada versículo aborda o significado de cada palavra. Então vamos lá, meus irmãos. A gente vai meio que sobrevoar esses textos, porque são muitos. Então a primeira palavra sobre direcionamento de Deus é conduzir, que significa pastorear, levar, carregar até. Salmo 78, 52. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Nesse caso, todos os passos, meus irmãos, de Deus, do povo no deserto, foi segundo a orientação de Deus. Como é que Deus dizia a eles onde ir ou não? Como é? Tinha placas no deserto? Tinha um mapa? Tinha Waze? Lembra, meus irmãos, como eles sabiam no deserto para onde ir? A coluna de fogo e a coluna de nuvem guiava o povo. A coluna parava, eles montavam acampamento. Quando a coluna, dava aquela inclinada, estou saindo, montava, com certeza ela esperava, desmontava o acampamento e partiu de novo, certo? Estou mostrando aí a condução, o direcionamento de Deus numa coisa bem prática. Salmo 139, 24. Só um minuto. Salmo 139. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Nesse caso, meus irmãos, o salmista está pedindo claramente que Deus o avalie nas suas decisões e corrija as suas decisões que ele, porventura, esteja tomando, certo? Avalie se está indo fora da vontade de Deus e o ensine novamente a vontade de Deus. Esse é o número 1, conduzir. Número 2, guiar, que significa mostrar, ajudar a entender. Salmo 23, 3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então Deus nos guia, veredas são caminhos da justiça, ou seja, de fazer, de proceder, de andar da maneira que Deus já determinou na sua palavra e que reflete a sua justiça. Para fechar aí, Salmo 73, 24. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Olha aí, meus irmãos, como alguém pode dizer que Deus não está fazendo nada, não está direcionando nada na sua vida? Vamos dar uma pausa aqui antes de nós continuarmos. Por que a gente ou as pessoas se sentem assim de vez em quando, irmãos? Porque elas não estão realmente reconhecendo a Deus em todas as áreas da sua vida. Sabe, irmãos, o entendimento da vontade de Deus, ele depende de uma compreensão, ou melhor dizendo, de uma visão diferente da vida. De uma visão realmente cristã. Aonde a gente não vive o cristianismo como fosse mais uma opção, mas é a única opção. A gente não vive o cristianismo como algo que completa a nossa vida. Jesus não é adicionado à nossa vida, ele é a nossa própria vida. Eu me lembro de um episódio engraçado, eu fui encher a minha bola numa loja de material esportivo, perto de casa. E a minha bola, ela tinha frases evangélicas. Só Jesus Cristo salva, não sei o que lá. E tal. Eu
gostava de fazer isso no objeto que eu mais convivia, né? Meu brinquedo era bola. E aí, o cara, lá onde eu fui encher, não sei se ele era esses evangélicos aí ou qualquer coisa, ele me repreendeu, porque eu escrevi o nome de Jesus em alguma coisa que a gente chuta. Realmente, São Jesus está lá no céu, ofendidíssimo com a minha atitude. E eu falei para ele, não, mas eu fiz porque essa é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, é a minha fé. E eu vi que era uma boa oportunidade, inclusive, de poder conversar com as pessoas sobre isso. Uma outra ocasião, eu estava no ônibus, e aí eu sentei no ônibus e tirei a minha Bíblia. Só que a minha Bíblia, irmãos, era a Bíblia, viu? Não é esse canivete que o pessoal levava, às vezes não, né? Novo Testamento do Gideão. Era a Bíblia. Meu avô tinha me dado as letras, as palavras de Jesus em vermelho, com um cantor cristão, junto. E aí eu tirei dentro da mochila. Agora, repara, um menino pequeno, magro, 40 e poucos quilos, né? Ela levava aquele peso. E aí o cara do lado se surpreendeu de eu tirar aquele tijolo de dentro da mochila. E me perguntou, mas você leva a Bíblia para a escola todo dia? Eu falei, eu levo. Ele perguntou por quê? Eu falei, para mim era tão óbvio. O que eu ia responder para ele? Você queria o quê? Que eu pegasse meu telefone e começasse a ler? Isso nunca vai acontecer. E eu falei, bem, se eu fosse médico, o senhor provavelmente não ia encontrar comigo alguns instrumentos, um estetoscópio, alguns remédios, alguma coisa dentro da minha bolsa. Se eu fosse engenheiro, provavelmente o senhor ia ver alguma coisa, um mestre de obra. Bem, eu sou cristão. A coisa mais óbvia que pode haver é o senhor encontrar a Bíblia comigo. E aí foi praticamente o final da nossa conversa, porque ele viu que eu ia começar a pregar para ele e ele começou a desviar do assunto. O meu ponto, meus irmãos, é que se Deus está lá no canto da nossa vida apenas, Ele não participa de tudo, essas são as áreas onde as veredas da justiça não vão acontecer na nossa vida. O conselho de Deus não vai estar presente na nossa vida. Porque a gente está departamentalizando e colocando o Senhor em algumas áreas, mas não em outras. 3. Dirigir, estabelecer ou preparar, aplanar. Provérbios 16, 9. Só um minuto. Você quer o meu celular? Não, já está tudo separado. A minha Bíblia no ônibus nunca travava. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O Senhor determina os seus passos. Como é que é o versículo de novo? Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, 9. Grave esse versículo que você vai ouvi-lo novamente hoje à noite. Pura Jesuicidência. Prometo a vocês, porque não fui eu que escolhi. 2 Tessalonicenses 3, 4, nós vamos completar, meus irmãos, ver como Deus dirige a nossa vida. Ele está presente, está participando. 2 Tessalonicenses 3, 5. Digitei 4 por quê, então? O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Pronto. Enfim, meus irmãos, são termos muito sinônimos, muito parecidos, que a gente precisa compreender, em resumo, que nossa vida não está destituída de orientação. Agora, preste bem atenção. Outra coisa que eu ouço muitas vezes as pessoas falarem: pastor, eu estou decidindo tal coisa, estou pedindo a orientação de Deus, mas ele já está lá no 5º passo. Deus está demorando, né? Então deixa eu já dar uma adiantada. Então é importante nós percebermos, irmãos, se a gente não está fazendo as coisas esperando que Deus venha atrás autenticando, ou se nós de fato estamos fazendo ao passo que Deus vai revelando o que nós devemos fazer. São coisas bem distintas, muito distintas. E esses textos demonstram que vale a pena esperar pelo direcionamento, pela orientação de Deus, porque Ele deseja que nós conheçamos a sua vontade. Muito bem. Vamos agora para essa outra tabela, irmãos, na letra B, a natureza do direcionamento. Ok?
Minha impressão aqui está tão ruim, mas eu vou conseguir ler. Pode colocar, porque acho que ela está inteira. Isso. Vamos lá. Nós vamos falar, meus irmãos, sobre direção direta e direção indireta. Ok? Vamos com calma. A direção direta de Deus, número 1, oráculo revelado de Deus. O que é um oráculo revelado de Deus, irmãos? É o que você tem em Gênesis capítulo 4, por exemplo, em Gênesis capítulo 2 e 3 também. É Deus, naquela época, falando diretamente às pessoas o que elas deveriam ou não deveriam fazer. Certo? O oráculo revelado de Deus, também a palavra de Deus, é. Mas o que a coluna do lado, a coluna da direita, está falando sobre direção indireta de Deus? Porque quando você lê a Bíblia hoje, você vai encontrar um versículo dizendo, casa com fulana? Não, né? Você vai encontrar um versículo dizendo, compra esse ou aquele carro, faz esse ou aquele concurso? Não. Porque é uma direção indireta de Deus. Está dando para entender, irmãos, o que eu estou querendo fazer uma diferenciação aqui? Na Bíblia, você encontra direcionamentos diretos de Deus aonde ele foi em uma circunstância da pessoa e disse tal coisa. Samuel, vai até Belém, na casa de Jessé, e escolhe aquele que eu vou lhe apontar. E aí ele vai lá. Isso é o que ele tinha de informação, correto? Só. Ele já sabia que era Davi? Não. Então, quando ele vê o irmão mais velho de Davi, grande, alto, forte, moreno, bonito, ele diz, eis aí o rei, escolhido do Senhor. E aí, Deus usa para dar uma preciosa lição para Samuel. Não atente para a sua aparência. Nem para a sua força, sua estatura, sua boniteza. Porque eu não ligo para essas coisas. O homem vê o exterior. Mas eu, Senhor, vejo o interior, o coração. Lembra do texto? E aí vai, esgota-se, e ele só é comunicado por Deus, que havia escolhido quando Davi entra no recinto. Direcionamento direto de Deus. Irmãos, Deus faz isso hoje. Preste bem atenção, para você não sair daí falando o que eu não falei. Deus pode fazer isso hoje. E Deus, em algumas circunstâncias, sim, tem feito. Contudo, entretanto, todavia, você está fazendo que nem o pastor Silas Campos. Atenção. Assim falou, como é que era? No nosso lado, nem lembro mais. Vê se você está acompanhando. Pastor, eu estou querendo saber com quem eu vou casar, mas vou esperar o nome dele aparecer nas nuvens, ou o céu se abrir, Gabriel, vi falar, tu vai morrer solteiro. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que esta é a exceção. É XCS, cedilha A, O, tio. Escreva certo. Exceção. Exemplo, Deus tem feito isso, irmãos, em muitos lugares de perseguição, particularmente no mundo muçulmano. E pessoas têm sonhado com uma figura que eles identificam como Jesus. Tem um nome lá que agora não lembro em árabe. E essa figura dá direcionamento de onde ele deve ir e com quem falar, para ouvir mais falar sobre ele mesmo, identificando-se como Jesus. Então ele vai até a rua tal, tipo Paulo na estrada de Damasco, vai até Ananias, em Atos, quando ele fala com Ananias, vai na rua direita e procura na casa tal um homem chamado Saulo, ele vai estar orando. Lembra dos direcionamentos? Direção direta de Deus. Deus, meus irmãos, como exceção, tá? Desculpe os hipersensacionistas, como exceção, tem feito isso nos nossos dias. Os testemunhos são múltiplos. Interessantemente, nesses sonhos, o Senhor tem apontado que eles procurem um cristão para ouvir o Evangelho, continuando cumprindo aquilo que Ele colocou em Sua palavra, que o Evangelho será pregado por nós. Tá, irmãos? Então, pastor, eu estou dividido entre o concurso da limpeza pública e o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Né? Deus vai lhe dar direcionamento? Vai. Mas não fique esperando o céu se abrir. Essa diferença, irmãos. E esse direcionamento é, ainda assim, pela palavra de Deus. Vamos andar. E ele fazia isso, irmãos, da forma direta, por visões.
no Antigo Testamento. Número 3 também a gente pode incluir aí para já matar os dois. E sonhos. Você não tem isso no Antigo Testamento em abundância? Deus determinando algumas coisas por anjos, por sonhos, por visões, que deveria ser feito. Agora, olha o que nos importa mais hoje, irmãos. A direção indireta. 2. Pela consciência ou convicção. Pausa. Eu não disse aqui qualquer consciência. A palavra de Deus vai falar, meus irmãos, sobre a consciência cauterizada. Ela vai falar sobre a consciência fraca. Eu não tenho tempo aqui para dar aula sobre consciência. A gente aprendeu isso há quase 30 anos atrás no seminário, mas é muito precioso você pegar as passagens bíblicas sobre consciência. A cauterizada é aquela que não consegue perceber o erro e está firme em fazer aquilo que ela determinou para si mesma fazer. Ela está endurecida em uma só noção, um só propósito, um só pecado também, e ela não muda. A consciência fraca, por outro lado, é a consciência que foi ensinada errada. Então ela está agindo, ou a pessoa está agindo, irmãos, baseada em pressupostos errados. Infelizmente, a conversão não automaticamente muda também a consciência da pessoa, porque ela foi criada debaixo de certos pressupostos. Eu me lembro, o pastor já está na glória, né? Frequentou a nossa igreja um tempinho aqui, que no dia da sua conversão, já está engraçado, no dia da sua conversão, ele saiu para beber, para comemorar. Eu não estou brincando, irmãos. Isso é história real. História com H. E ele contava isso depois. E o irmão sabe muito bem que eu já ensinei aqui o que a Bíblia fala sobre o álcool e tudo mais, mas não deixa de ser engraçado. Ele saiu para tomar uma gelada para comemorar, porque era a sensação mais maravilhosa que ele já tinha tido na vida. Se converteu com o pastor Douglas, conhecido nosso aqui, né? E aí foi comemorar. Eventualmente depois ele percebeu que alguma coisa não estava batendo naquela decisão dele. Mas a consciência dele, irmãos, não acusava. A consciência fraca, que foi ensinada fora da palavra de Deus. E aí você tem a consciência boa. Tá? É essa, é claro, que está aqui no número 2. Que tem a convicção direcionada pela palavra de Deus ao que Deus deseja que seja feito. Ok? Irmãos, às vezes a nossa consciência está funcionando bem. A gente que teimosamente insiste em fazer do nosso jeito. Fico lembrando, irmãos, algumas situações em que eu tinha aquele puxar dentro de mim para fora daquelas situações, daquelas escolhas. E eu tentava abafar aquela sensação o máximo que eu pudesse, até de forma automática, não inconsciente, mas automática. Quando Deus finalmente arrancava aquela situação da minha vida, eu entrava na fase do questionamento. Mas por quê? Né? Até finalmente, pela misericórdia de Deus, chegar ao ponto de Deus mudar a minha mente, fazer uma metanoia, né? Uma mudança na minha forma de pensar, e eu poder enxergar que Deus me puxou para fora da ausência da vontade dele. Ele me puxou, na verdade, para dentro da vontade dele e eu fui esperneando. E só agora que eu podia perceber que quanto eu estava fora daquilo que Deus queria. Sabe o que a gente chama isso, irmãos? Naquilo que nós temos aprendido na nossa igreja? Começa com a letra I. Alguém adivinha? Idolatria. Idolatria. Porque eu queria alguma coisa, mas não queria apenas... Eu queria muito. A idolatria é até que ponto você está disposto a pecar para ter aquilo. Do lado de sonhos, no número 3, nós temos providência, circunstâncias controladas por Deus. Irmãos, a divina providência, escrito tudo com letra maiúscula, né? D maiúsculo, P maiúsculo, é algo real. É aquilo que a gente brinca chamando de Jesuscidência. Dizem que essa frase é de Albert Einstein, não sei se é, dizendo que Deus não joga dados. O que acontece quando você joga dados? Quanto é que quando você joga um dado, quanto é que você vai tirar? Isso aí. A única coisa que você pode afirmar categoricamente é que você não vai tirar acima de 6. Né? A não ser que seja um dado diferente, mas um normalzinho, 1 a 6. Você não vai tirar 0 e não vai tirar 7 em diante.
Acabou. Daí vai o que for ser. O ponto aqui, meus irmãos, é que Deus não faz isso. A palavra acaso, coincidência, são apenas palavras porque você possa saber de conceitos que na vida não existem. Em um mundo que está debaixo da soberania de Deus, o acaso não existe. Existe o quê? A providência. Essa semana, eu fui levar o Joshua, no grupo de vida dele. E como o horário é pequeno para ir para casa e voltar para lá, eu geralmente vou fazer uma coisa ali perto, no supermercado e tal. Às vezes fico no carro lendo alguma coisa, enfim. Fui no supermercado. Daqui a pouco alguém me cutuca, eu encontrei exatamente com a pessoa que eu precisava falar nos últimos dias, eu não tive tempo de ligar, não tive tempo de nada. Irmãos, eu me recuso a acreditar que o acaso me protegeu. Isso é baratear demais a minha vida. Eu tinha necessidade de encontrar com aquela pessoa, eu tinha necessidade de tratar com ela o que ela ia resolver sobre um determinado problema dela. E aí eu encontro no supermercado, onde provavelmente eu não estaria 2, 3 semanas antes de ter tomado a decisão de não mais voltar para casa e retornar para buscá-lo. Você acha que é acaso? Providência de Deus, meus irmãos, vai guiando a nossa vida, limitando a nossa vida, para que nós possamos não sair daquilo que Deus quer para que aconteça conosco. Ok? Número 4, da direção direta, para terminarmos aí. Profeta, apóstolos, falando em nome de Deus, anjos também poderiam entrar nessa lista aí, né? Deus usou. E hoje em dia, sabedoria e conselho. Da onde vem essa sabedoria e conselho, irmãos? Da palavra, já vimos lá em cima, mas vem, sim, de irmãos piedosos. Vem de nós também. Sabedoria, né? O Tiago fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Mas, irmãos, não pedir conselho nas situações que você tem que tomar decisão, especialmente quando você tem à sua disposição irmãos mais experientes, é um atestado de tolice. Algumas semanas atrás, alguém questionou, não é meio termo, né? Mas discordou do direcionamento pastoral que eu estava dando, a decisão pastoral. E como não é a lei dos médios e persas, irmãos, eu falei, ok, eu vou examinar o que você está falando. E aí eu fui conversar com mais 5 colegas, sem dar nomes, que eu tenho necessidade. A situação é essa, essa e essa. O que vocês acham que deveria ser feito? Letra A, letra B, letra C? O que você faria? O que você tem feito? E eles têm me perguntado algumas coisas assim também, irmãos. Com multidão de conselheiros. E eu saí ali, meus irmãos, tranquilo, porque todos afirmaram a mesma coisa que eu já tinha decidido antes. O meu ponto aqui é que há situações que você vai ter absoluta certeza. Você sabe o que fazer. Se alguém chega na minha casa, vamos voltar para o assunto que a gente tratou agora há pouco. Alguém chega na minha casa, pastor, eu queria um conselho do senhor. Estou apaixonado por uma moça. Eu já fico preocupado, sabe, irmãos? Porque a gente é apaixonado, vê de regra, às vezes desatarracha o topo da cabeça, tira o cérebro e põe na prateleira, vai usar para quê, né? Só precisa do coração agora? Geralmente faz cada coisa aqui, mas enfim. Estou apaixonado pela moça tal. Aí ele conta das virtudes, como foi bonito, né? Como tudo parece mais cor-de-rosa e tal. Lá no finalzinho, fala assim, só tem um problema, ela não é crente. Devia ter começado com isso, a gente não tinha perdido 40 minutos do meu tempo, né? Irmãos, é o tipo de coisa que a pessoa vem, não tem que pedir conselho para isso. Meu conselho é, você não deveria nem ter começado. Você deveria nem ter aberto essa portinha aí, essa situação, nem deveria ter começado a existir. E tal e qual, meus irmãos, outras situações na nossa vida que nós não precisamos nem perguntar. A gente mencionou alguns dias atrás, foi minha esposa que falou na nossa última aula, que muitas vezes você vai pedir o conselho e só em falar, você já começa, peraí, eu acho que eu já sei a resposta.
Porque no fundo estava na nossa cara o tempo todo. Por quê, irmãos? Porque essa sabedoria que está aqui, apesar de eu poder pegar emprestado de outros, o Espírito Santo coloca na minha vida também. Não é verdade? Ainda assim, às vezes é bom sentar com alguém e falar o que eu já sei que eu deveria fazer, porque agora, sabe o que eu fiz? Mais alguém sabe que eu sei o que eu deveria fazer. Se torna, meus irmãos, um ponto de apoio para que eu realmente faça a vontade de Deus. Agora, nós já tivemos em nossa igreja, e eu já conheci outros também fora, gente que morre calado. Está ruim, está passando problema, está passando dificuldades gravíssimas, mas não abre a sua boca, não conversa com alguém, não divide para poder encontrar ajuda, socorro para a situação que está vivendo. Aí é complicado, irmãos. Muito complicado. Uma pessoa afogada que morre calada, eu não sei bem o que estava pensando da vida. Espero que tenha ficado claro, meus irmãos, a diferença. E é claro, hoje nós estamos na dependência da direção indireta de Deus. Temos que trabalhar buscando a vontade do Senhor. O direcionamento direto foi experimentado durante o período do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. E agora o nosso texto faz essa diferenciação. Hoje, vemos Deus nos direcionando indiretamente. O Espírito Santo é ativo em todas as áreas de direcionamento indireto como parte do seu ministério na vida do crente. Então ele está sempre, irmãos, em tudo isso que nós mencionamos aqui no lado da direita, né? Ele está ativo e trabalhando nas nossas vidas em todas, cada uma dessas situações. Nós não precisamos apalpar, nós podemos contar com o auxílio dele, ok? Vamos agora, irmãos, ver o direcionamento pela palavra de Deus. Como o salmista descreve a palavra de Deus? Texto extremamente conhecido, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A figura de linguagem, irmãos, é clara, né? Então, desculpe o trocadilho, a figura de linguagem é clara, mas você tem que lembrar que nessa época, a ausência completa da energia elétrica não tinha, dependia de qualquer fonte de luz como fogo, né? Uma lâmpada que não era nossa, né? Alimentada por azeite. Então, não sei se você já andou num lugar completamente escuro. Talvez quando foi para o interior. Essa é a sensação. Você se aventuraria? Eu não vou nem no meu quintal sem acender a luz. O que eu fui fazer outro dia? Fui jogar resto de casca de fruta, né? Aí pedi um dos meninos que estava perto do interruptor, acende a luz aqui de fora. É uma caminhada de 6, 7 metros. Mas não vou me arriscar, não. Até porque, de vez em quando, tem uma manifestação de uns cupins. Então, gosto de ficar olhando assim, para quando vê a trilha do cupim, até para botar veneno também. Então, você não vai num lugar completamente escuro, dizendo assim, não, o acaso vai me proteger. Aí, morreu porque caiu num buraco, ninguém viu. Gritou, ninguém ouviu. Mas e o acaso? Falhou. Acho que os irmãos estão entendendo a minha figura de linguagem aqui, né? Você está dentro de um buraco por quê? Porque a iluminação da palavra está apagada. Então o camarada chega lá em casa, pastor, tá ruim. Ruim por quê? Não sei. Depois que inventaram tá ruim, nunca mais melhorou a minha vida. Qual é a primeira palavra que eu faço, irmãos? A primeira pergunta. Como está a sua vida com Deus? Sabe, irmãos, as pessoas gostam de pastor, de irmão, assim, que nem o pessoal do mundo vai na cartomante. Pastor, vim aqui para o senhor ler a minha mão. Você que vai ler a minha mão aqui daqui a pouco. Não lê a Bíblia. Não estuda a palavra. Porque é diferente, irmãos, quando você vai pedir conselho. Pastor, tenho buscado o Senhor, irmão, tenho buscado o Senhor, tenho orado, tenho lido a palavra. Mas eu estou ainda em dúvida sobre como Deus está direcionando isso na minha vida. Legal, aí é jogo. Mas você quer tudo mão beijada? Peraí, deixa eu jogar aqui os meus búzios evangélicos aqui, sei lá o quê, né? Vou botar as cartas aqui para você. Vamos ver o que as cartas vão dizer aqui.
Daqui a pouco vai ter gente dizendo, pegando aquele caixinha de promessa, aquela coisa antiga. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para você aqui. Vamos ver. Fazer sorteio de texto bíblico para dar uma palavra. Aliás, eu já perdi as contas de gente que me chama, especialmente online. Pastor, estou passando por uma luta, preciso que o senhor me dê uma palavra. Aí eu vou dar 2, 3, na verdade. Leia a Bíblia. Amém, irmã? Deus abençoe. Eu nem sei o que está acontecendo na vida da pessoa, mas é esse misticismo gospel evangélico. Tem um amigo meu que pega pesar essa macumba evangélica que tem hoje. Essa feitiçaria evangélica que tem hoje. Que o pastor é algum tipo, né? O pai de santo, ele tem uma comunicação aqui. Peraí que eu estou recebendo. Aliás, receba também é frase feita. Né? Camarada fala uma asneira qualquer lá que tirou da cabeça e diz para o pobre do crédulo na sua frente, receba! Receba essa palavra. E o mais incrível é quando ele fala para uma congregação de 300, né? Todo mundo. É a mesma coisa. Ou seja, meus irmãos, está andando no escuro por quê? Sabe o que mais me entristece nos nossos dias? Porque nós estamos de novo vivendo os dias da reforma. Antes dela, na verdade. Precisando reformar a fé cristã. De novo virou uma fé... uma religião baseada em obras, em muitos casos, uma religião baseada em misticismo, em muitos casos. Gente, é igualzinho à igreja romana do século 10, 11, 12, 13, 14. Incrível! Nós vimos caixas com ossos dentro e as pessoas se ajoelhando na frente. Agora, é claro, né? Mas essas caixas são de 500, 700, 800, 1000 anos atrás, supostamente. Se ajoelhando ali, rezando para os restos mortais de São sei lá o que, Marte sei lá da onde. Pastor, esse pessoal é cheio de misticismo, né? Diz a pessoa que pegou a sua casa nova e lambuzou tudo quanto com óleo ungido que comprou na livraria evangélica. Qual é a diferença do misticismo? O nosso é o misticismo do bem? É idolatria da mesma maneira, meus irmãos. Isso beira a feitiçaria. Não tem nada a ver com o evangelho, tem nada a ver com Bíblia. Aí você pergunta a criatura para abrir a palavra de Deus, não sabe absolutamente nada do que ela diz, do que ela ensina, do que ela fala. Número 2, direcionamento pela convicção. Já falou ali na nossa tabela, como Paulo foi estimulado à ação em Atenas, Atos 17, 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A indignação dele, meus irmãos, diante do que acontecia, fez Paulo agir como? Quebrando tudo, fazendo protesto? Não. Aí vai, meus irmãos, o resto daquilo que ele conhecia da vontade de Deus. Ele prega. Essa semana eu fui pagar um serviço. Aí a pessoa perguntou, qual é a sua igreja? Eu falei o nome da igreja, ela falou assim, eu sou dessa igreja também. Eu falei, acho que não, porque eu conheço todo mundo, porque a igreja dela tem um nome parecido, você já deve saber qual é, né? Aí eu falei, só que é bastante diferente. Ela começou a falar algumas coisas, aí ela falou assim, pois é, pastor, o senhor não sabe como eu estou aqui bem, mas eu perdi 30 quilos numa enfermidade. A história é muito bonita, né, de como Deus recuperou a sua saúde, está fazendo tratamento. Aí, e ela foi apresentada no nosso canal, se a irmã assistir, não fique chateado, estou contando aqui uma maneira de edificação. E ela falou assim, mas eu não aceito isso. A indignação, meus irmãos, não precisa ser violenta. Paulo não foi violento aqui. Não precisa sair gritando. Eu, com muito tato, com muito carinho, falei, a irmã me permite falar uma coisa? Pois não, pastor. Irmã, isso não tem na Bíblia. Eu não aceito, eu determino, eu decreto e todas essas coisas. Foi um negócio inventado por um velhinho lá nos Estados Unidos chamado Kenneth Hagin, numa heresia chamada Palavra de Fé. Dei um pequeno histórico para ela
e mostrei, inclusive, o texto, se eu não me engano, eu falei do texto de Tiago, ou foi outro, agora não lembro, sobre como a gente tem que depender da vontade de Deus. Então, meus irmãos, as oportunidades às vezes estão aí, né? Deus só falta pegar a sua cabeça e virar para o lado e dizer assim, prega para ele. Aí você, deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser coisa da minha... né? É que o pastor pregou domingo sobre missões, eu estou impressionado. Quem dera, irmãos, nós sempre estivéssemos impressionados para seguir a ação da indignação de Paulo nisso daí. A convicção, meus irmãos, ela vem pelos princípios bíblicos que estão fomentando o tempo todo a nossa mente. E a gente, no fundo, sabe para onde Deus está nos direcionando, para onde Ele está nos enviando. 3. Direcionamento através da providência de Deus. Em que o crente pode confiar sem considerar as circunstâncias? Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Ok, conhecemos muito bem o versículo. O que isso tem a ver com a frase que está ali? Em que o crente pode confiar sem considerar as circunstâncias? Ou seja, não importa o que esteja acontecendo, eu confio assim, assim, assim. Como o texto diz, na providência de Deus. Certo? Que Deus está cuidando de todas as coisas. Que Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, vamos para nossa pequena perda que tivemos agora. Nossa conferência. 2 anos de planejamento. E cancelado em maio, cancelado agora. Seria na outra semana. Não é? Aliás, desculpe, esta semana. Então eu estaria aqui ansioso, né, já, no bom sentido da palavra, vendo as questões, vendo a placa, vendo isso, vendo aquilo, avisando os irmãos de última hora que não se inscreveram, mas não estamos. Por quê, meus irmãos? Provérbios 16:9. Vocês vão ouvir hoje de novo. Que o homem planeja, mas o Senhor dirige os seus passos. Tem uma frase menos educada no ditado americano que diz: o homem planeja e Deus ri. Não é sarcasmo nem deboche não, irmãos. Deus ri como dizendo assim, coitado, nem sabe que eu vou fazer uma coisa melhor do que ele está planejando. Esse é o entendimento, irmãos. Estou planejando A, B, C, D, eu falo assim, eu tenho algo melhor. Deixa eu bagunçar aqui o que ele está fazendo. Deixa eu atrapalhar os planos dele, porque os meus agem conjuntamente para o bem maior meu e seu. Que nesse caso o contexto é a formação da pessoa de Cristo em nós. Ok? Providência de Deus. Nos encaminhando, irmãos, para o 4, direcionamento por meio de sabedoria dada por Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos, 4 características dessa sabedoria em Provérbios 2. Vamos lá para o versículo 9, irmãos. Eu entendo que vocês estudaram isso em casa, então cite 4 coisas que a sabedoria nos permite discernir. Versículo 9 estão essas 4 coisas que a gente vai listar ali depois da leitura. 9. 2:9. Então você... É Provérbios 2? Provérbios, não é 2 não? Tá. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Então, todo o contexto está falando sobre nós valorizarmos e buscarmos a sabedoria. Então, pode clicar aí, nós vamos ter 4 coisas que a sabedoria vai nos ajudar a discernir. O que é justo, o que é direito, o que é certo, e aprenderá os caminhos do bem. Perceba, irmãos, que são praticamente sinônimos. O que é justo é direito, e também é certo, e é o caminho do bem. É uma hipérbole, de certa forma, um exagero do autor de Provérbios para dizer o seguinte: esse é o dividendo, esse é o ganho de quem vive em sabedoria. Você vai experimentar isso na sua vida. A alternativa, a gente poderia colocar aqui, você vai tomar caminhos injustos, errados. Caminhos que vão atrapalhar a sua vida grandemente. Irmãos, quantas vezes nós nos vemos nessa situação? Quantas vezes vemos pessoas nessas situações? Qual o resultado de se buscar conselho? Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam o conselho. Pronto. Ou seja, se eu tenho irmãos mais sábios, mais experientes, mais maduros, para me ajudar naquela tomada de decisão, por que eu estou dando cabeçada fazendo sozinho? A resposta é simples, porque eu quero fazer aquilo que eu quero fazer.
Filhos, sabe por que você não pergunta aos seus pais algumas coisas? Porque você, no fundo, sabe que a resposta dele não vai ser aquilo que você vai querer. Triste, né? Começou a vida anteontem, mas não quer aceitar a orientação, o conselho de quem começou a vida há décadas. E já passou, inclusive, pela mesma faixa etária que você está. Atestado de tolice. E vai, muitas vezes, colher os erros que vieram dessa decisão. E o mais triste, irmãos, é que muitas vezes nós procuramos filhos com amigos incrédulos ou imaturos, ou irmãos com pessoas que só estão ali para macacos de auditório, só vão aplaudir que estão decidindo. Qual o melhor exemplo disso? Roboão. Salomão morre, filho dele, Roboão, assume. E aí vem os antigos conselheiros do seu pai. O reino de Salomão, irmãos, foi próspero, rico e grande, mas os impostos eram altos. E aí os conselheiros do seu pai dizem o seguinte, olha só, mais ou menos eles estão dizendo assim, irmãos, nas entrelinhas, tu não é Salomão, tá? Todo respeito, meu rei, mas teu pai era o cara. Filho de Davi, o homem mais sábio do mundo, você, quem nasceu para Roboão nunca vai ser Salomão. Então você precisa ganhar o coração desse povo, diminui os impostos. Funciona até hoje, a não ser que você não goste do presidente, é claro, né? Aí não é bom, quando não abaixa imposto. E ele pensa e resolve consultar quem? A galera, os brother, o pessoal da idade dele, que aconselha exatamente o contrário. Fala assim, olha, o seu dedo mindinho vai ser mais grosso do que o tronco do seu pai ou a coxa do seu pai. Em outras palavras, aumente os impostos. Subjugue esse povo. E essa ação soberana, Deus está aí, de Deus, foi que Deus usou para rachar o reino do norte e o reino do sul. O meu ponto aqui, meus irmãos, é, para que eu vou buscar conselho em quem vai simplesmente aplaudir as minhas decisões? As pessoas perguntam muito sobre o nosso presbitério aqui na igreja, a equipe ministerial. E uma das coisas que eu falo é o seguinte, você precisa de pessoas diferentes de você. E nós somos bastante diferentes, agora nós 4. 5, Está contando só eles, né? Acho que eu ainda não fui demitido, mas enfim. Por quê, meus irmãos? Sério, para que serve vaca de presépio? Veja bem, não é você estar ao lado de pessoas cujo o prazer e o lazer é discordar, não é isso. Esse é o problema. Tem gente que está aí só para discordar, gosta de criar polêmica. Aí não é o caso. Porque eu já vi liderança de igreja, irmãos, exatamente assim. Mas o importante é somar mesmo discordando. Quando há lógica bíblica, espiritual, isso não é apenas nossa equipe ministerial, em qualquer situação. Conselho é extremamente valioso, portanto, para ter o direcionamento de Deus. Bem, irmãos, a última parte do nosso estudo é uma aplicação pessoal, a gente vai passar por isso rapidamente, Aliste uma área na qual você tem enfrentado conflitos para tomar decisões. Qual foi a área que você colocou aí? Vamos lá. O que está envolvido nesse seu conflito? Primeira coisa que você tem que avaliar, meus irmãos, isso está debaixo da vontade soberana de Deus? Se está debaixo da vontade soberana de Deus, a sua solução é fácil, certo? Deus já determinou. Rebelar-se contra isso só vai lhe dar trabalho, porque você nunca vai mudar a vontade soberana de Deus. Mas é mais provável, em segundo lugar, que isso esteja debaixo da vontade preceptiva de Deus. E aí nós temos um problema diferente, não menor, diferente. Porque essa vontade você consegue desobedecer. Vai haver consequências, mas você consegue. Então você tem que, entendendo ser a vontade preceptiva de Deus, a não ser que você, terceira opção, não sabe qual delas, mas entendendo, você tem que se perguntar, por que eu não estou fazendo o que a vontade de Deus está dizendo? Que a palavra de Deus está determinando. Então são passos simples para você determinar
O que eu devo fazer diante dessa decisão que está diante de mim? Letra C. Qual deve ser a nossa resposta caso envolva cada uma dessas opções? Vamos lá. Provérbios 3, 5 a 6, sobre a vontade soberana de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Uma irmã me procurou uns dias atrás, muito triste porque o seu pai não está nada bem de saúde. Na verdade, segundo ela me descreveu, humanamente é difícil dele escapar. Idoso. E aí ela acompanhou da notícia depois de que ele havia tomado uma decisão de entregar sua vida a Cristo. Só que ela continuou nas mensagens falando sobre a dificuldade que ela tem de lidar com a morte de seu pai. Que é claro, meus irmãos, não é uma causa festiva. Contudo, misericordiosamente a situação mudou radicalmente. A diferença de adeus para até logo, irmãos, é monumental. Monumental. Até em vida. Eu já dei adeus a irmãos, especialmente porque conheci em outro país, dificilmente vou ver novamente. Pode ser que sim, mas provavelmente é até a glória. Mas eu disse, na verdade, até logo. Eternamente, mas aqui em vida eu disse adeus, e é triste. Mesmo hoje, na época que você pode até fazer uma videoconferência, né? Que não acontecia uns tempos atrás, que o máximo era carta. Agora, quando se fala de termos eternos, eu tratei isso com essa irmã, eu não consigo descrever a bênção que aconteceu com você, porque não é o meu caso, graças a Deus, mas quantas pessoas têm a tristeza de saber que seus pais ou filhos não obedecem ao Senhor, não creem no Senhor e não possuem a salvação eterna. Mas ela continua lutando. Por quê, irmãos? Porque ela está lutando com a vontade soberana de Deus. Os irmãos já lembram quantas vezes eu descrevi como isso é frequente em pessoas com depressão? E como eu tenho explicado que depressão, sim, nasce em uma atitude pecaminosa na sua vida, repetindo, depressão não é pecado. Ela é a consequência do pecado, entre outras. O que eu, ser humano, posso fazer sobre o curso da vida de outro ser humano? Nada. Então eu tenho, meus irmãos, que dizer, Senhor, foi feita a sua vontade. Porque o que acontece, irmãos, é que algumas pessoas falam isso, mas na prática, a teoria é outra. A teoria é, eu não aceito isso. Eu não aceito a vontade de Deus. Uma coisa muito, muito menor, meus irmãos, passou no meu coração sobre o cancelamento da nossa conferência. Não que eu falei assim, eu não aceito, eu determino, não. Eu fiquei chateado. É claro, meus irmãos, que a gente tenta não admitir que a gente está chateado com Deus. Então eu fiquei chateado com o Covid. Fiquei chateado com a autoridade da Pensilvânia. Fiquei chateado com o médico do nosso preletor. Será que ele é médico mesmo? A gente pensa cada asneira, irmãos, na hora dessa. Graças a Deus durou apenas alguns nanosegundos. Que você é puxado para a sanidade. Porque é insano pensar tais coisas. Porque em última análise, irmãos, com quem que eu estava chateado? Com quem, irmãos? Pode falar. Com Deus. Não estava chateado com o pobre do médico lá que nem me conhece. Não estava chateado com a autoridade da Pensilvânia. Não estava chateado nem com o Covid. Estava chateado porque o senhor não estava vendo essas coisas acontecerem, não. Isso não estava acontecendo essas circunstâncias se alinhando, não. Então, irmãos, Provérbios diz claramente, confie, Deus está fazendo o melhor, mesmo que a gente não consiga enxergar. Porque em muitas das vontades soberanas de Deus, irmãos, a gente não vai ter a mínima ideia do porquê que Deus não curou, porquê que Deus não salvou, porquê que Deus não permitiu, porquê que Deus não providenciou, sei lá o quê. Número 2, e a vontade preceptiva de Deus? João 15, 10.
Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Qual deve ser a nossa resposta? Obediência. Ponto. Irmãos, eu sei que não é simples como apenas falar aqui 2 minutos, mas o que você está pensando? O que nós estamos pensando quando nós obedecemos a Deus? Que Ele vai dar algum passe para a gente? Dessa vez passa. Perceba, queridos, só porque Deus não fulmina a gente em cada desobediência, não significa que passa em branco. Algumas das consequências da nossa desobediência, Deus não precisa nem de fato agir, porque estão incluídos na ausência da bênção daquele princípio. Entende? Então, assim, a irmã sabe do princípio bíblico, insiste em casa com um camarada que não é crente, ou vice-versa. E continua viva, não cair duro, maravilha. Vai passando os anos e, irmãos, levante a mão aqui o casal cristão que não tem problema no seu casamento, por favor, para você me discipular. Nenhum não? Beleza. Se já é difícil os dois servindo a Deus, como é que você imagina que é quando um deles vai puxar passivamente para um lado e às vezes ativamente para outro? Eu encontrei, estava lendo, desculpe, a história de uma irmã lá nos Estados Unidos. Assim, uns evangélicos dos Estados Unidos que eu vou te dizer, são piores que os católicos nominais do Brasil, né? Eles entraram num acordo. As meninas vão com ela para a igreja e os meninos vão com ele para a sinagoga, porque ela casou com um judeu. Nossa, o mundo hoje deve olhar isso assim, que coisa linda, olha que tolerância, olha que exemplo de convivência, olha só. O mundo precisa mais disso? Não, o mundo precisa menos disso. De uma crente banana dessa, que já começou casando errado, mas não entende que não são sugestões, irmãos. Quem segue o quê, irmão, que está na sua Bíblia? Os meus mandamentos. Porque, irmãos, se fossem sugestões, Moisés ia descer assim, irmãos, Deus deu 10 sugestões para a gente aqui nessas tábuas da lei. Aqui. As 10 sugestões. 10 dicas. Não! São 10 mandamentos. Interessantemente, meus irmãos, o Senhor usa a mesma palavra para descrever tudo aquilo que Ele nos ensina. Mandamentos. Obedece quem pode. Não. Como é que é a frase mesmo? Manda quem pode, é verdade. Manda quem pode, obedece quem tem sabedoria. Porque isso vai trazer, irmãos, sempre bênção para nossas vidas. Mesmo não sendo fácil seguir assim o tempo todo. Qual deve ser nossa resposta? Você está inseguro? Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Pronto. A inatividade não é uma opção. Porque, inclusive, nosso estudo termina com uma pergunta. Vamos lá? Clique. Que atitude você vai tomar? 3. Das 3. Não vale tomar a terceira para dar uma de um sem braço. Né? Você já entendeu o que Deus quer fazer. Senhor, eu estou aqui querendo pedir mais sabedoria. Não, você já sabe fazer. Você já tem sabedoria suficiente para entender. Então, se agora sabemos, vamos ser bem-aventurados se nós obedecermos. Amém, meus irmãos? Por que essa matéria se chama Fundamentos da Fé? Ela nem esgota todos os fundamentos da fé. Mas eu recomendo esse material ser revisto na sua vida, eventualmente, mais no futuro, como algo precioso para você guardar, porque é esse básico que conduz de fato a nossa caminhada. Essa base que molda o que devemos e não devemos fazer. E que nos faz, com certeza, pessoas abençoadas no nosso dia a dia. Oremos. Pai querido,
não apenas quanto à vontade do Senhor, mas tudo aquilo que nós vimos nessas 28 aulas, mesmo interrompidos, ó Deus, pela ausência dos cultos, pelo isolamento, que possam, ó Deus, ser reciclados em nossas vidas através do devocional, da pregação expositiva, dos livros que lemos, possamos reforçar os fundamentos da nossa fé e aquilo que temos aprendido. E, finalmente, viver à luz da vontade que temos entendido da Tua parte para a nossa. Muito obrigado, Deus, porque não andamos no escuro, mas temos instrução, ensino, orientação, direção constante do Senhor sobre como devemos viver. Abençoa o resto do nosso dia, nosso culto desta noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.